A gente é natural de Campina Grande, a gente é natural, né, de uma terra maravilhosa, próspera, mas que em Redondeza a gente tem o Cariri e o sertão nordestino. A gente lida com necessidade a vida inteira, né? Eu morei, nasci, me criei ali e a gente tá quase todo mês ali morando. E a gente tem a nossa sede lá, a gente funciona, tem centenas de crianças nas redondezas, com reforço escolar, acesso à informática, a preparo técnico, enfim. Porém, um filho brasileiro, ele tem acesso à educação gratuita. E se ele não tiver acesso à educação gratuita, um pai de família ou mãe de família não recebe um Bolsa Família, né? Que o governo hoje, seja pouco, seja muito, mas se tem. No Brasil, a gente tem um sistema chamado SUS. Sendo bom, sendo ruim, a gente tem acesso. A gente está falando de países em África que não tem educação gratuita. A gente está falando de países de África que tem escolas públicas, mas não são gratuitas. São escolas do governo, mas não são gratuitas. E só isso já muda muita coisa na ideia do brasileiro, que fala tanta necessidade no Brasil, né? Porque vai para a África, é para holofote, é para aparecer. Não. Os nossos irmãos africanos são os nossos irmãos. Eu ia Jesus falar sobre morreu. isso. Há uma bandeira que é a bandeira de Cristo que não tem fronteira. Jesus morreu pelos brasileiros e assim como eu sou um brasileiro filho de Deus, eu tenho um africano, seja congolês, seja angolano, que é o nosso caso de atendimento, eles são filhos de Deus e são os nossos irmãos. E aí Tiago vai dizer que este é o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião. A verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva e olhar para o necessitado. Não é olhar para quem é da tua pátria, não é olhar apenas para quem está do lado. É também, mas é também olhar para aqueles que Deus te vocaciona para ir. Eu estou no Nordeste, a gente tem a sede, a gente tem milhares de pessoas ajudando, apoiando, fazendo parte, seja pouquinho, um apadrinhamento, sejam pessoas que estão lá, missionários com a mão na massa. A gente tem a parceria com o Rema, tem uma escola de missões que os missionários vão lá se voluntariar para cuidar das nossas crianças do Nordeste do Brasil. Mas a gente está falando de países, Karina, que é um acesso tão difícil. A gente chega em Angola, é uma burocracia tão grande para levar a doação. A gente chega no Congo, é proibido entrar no Congo. Hoje você que está nos assistindo e fala: como vocês vão pro Congo em meio à guerra? A gente vai porque Deus nos deu graça, não tem nada a ver com fama, com popularidade, é graça mesmo. E a gente tem uma grande amiga, um beijo, Patrícia Leal, que Deus usou para a ONU nos conhecer e nos dar o visto para a gente poder transitar no Congo. Sem esse acesso, a gente não entra no Congo. Então, no Brasil, a gente tem uma acessibilidade tão grande de ajudar. Desde criança, minha avó pega um pacote de cuscuz, pode ser um bêbado na porta. Meu filho pega um cuscuz ali, vai ajudar, pega um pão. O brasileiro, ele divide, porque ele sabe que a gente pode fazer algo pelo próximo. O africano, sobretudo em países de guerra, existe uma certa frieza, não ocasionada por eles, mas porque eles viram a guerra diante dos olhos. Né? A gente tem crianças hoje, Karina, que se ela não tivesse, os rebeldes, o grupo, não tivesse pensado que essa menina estava dormindo como? O grupo de rebelde entra, a criança está na sua casa em aldeia, ele sai atirando para tudo que é lado, são grupos armados, preparados para aquilo, né? E mataram essa família, isso já é uma causa nossa mesmo, é uma criança nossa da Baluarte, e eles mataram todos da casa. A menina pensou que os pais estavam dormindo. Ela se escondeu num saco de cebola e ela dormiu entre os corpos dos pais. O grupo de missionários nossos, congoleses, para poder transitar nesses lugares que são extremamente perigosos, entraram naquela casa. E aí viram os corpos, né? E viram uma menina se mexendo. Quando vieram pegar aquele saco, pensaram que ela estava morta. O comum, não é o normal, mas o comum é encontrar. Ela estava viva. E ela estava paralisada por ouvir os tiros, mas ela pensou que os pais estavam dormindo e não estavam mortos. E toda a casa estava morta do lado dela. Eles resgataram a menina, fizeram uma travessia de 6 horas de duração de moto, vão passando por grupos rebeldes, eles fazem barreiras, cada barreira tem crianças armadas, apontam as armas para os nossos missionários e crianças e diz: me dê $100, 200, senão eu mato vocês aqui agora. Aí a gente paga eles, a gente mune eles, eles vão pagando, né, de barreira por barreira. A gente está no hospital. Chegando no hospital no Congo, a gente vê essas crianças chegando. Essa menina chega assustada, nunca viu branco na vida, nunca viu um hospital na vida, saiu do meio do nada, aí vai, tira sangue, começa um tratamento. Essa mesma menina hoje tá saudável, cheia de amor, cheia de verdade, cheia da palavra e cheia de esperança, dizendo: eu sei
que o meu passado não afeta o futuro que Deus estabeleceu para mim. Então a gente vê que é muito duro, sabe? O que a gente vê diante dos olhos é muito distante de uma realidade. A gente recebeu um áudio e no áudio tem tiro, tem bomba. E os nossos filhos estão lá, porque as crianças não são mais órfãs, né? São os nossos filhos. E, cara, no Brasil a gente não vive isso. No Brasil, a pior necessidade, né, um atraso de uma conta, e falando de recurso, mas tem isso, tem aquilo, tem um meio, tem alguém que a gente conhece que a gente pode pedir ajuda, tem uma mídia que divulga direto causas e causas e causas. Mas tá todo mundo escondido. Lá tem gente que ninguém sabe que existe. E nisso, 20 milhões morreram. Nossa. 8 milhões de mulheres violadas. 7 milhões de pessoas estão deslocadas da guerra do país, fugindo do tiro, né? Então a gente tá no Brasil, a gente faz a nossa parte, é preciso. Pra gente estar lá, fora, a gente tem que estar no Brasil. Mas é diferente. Você falou sobre a questão espiritual, né, de bruxaria. Isso, você sentiu, estando lá, essa pressão no mundo espiritual de algo mais pesado, de potestades diferentes? Como que espiritualmente você percebe a diferença, né, dos lugares? A Bíblia diz, né, e sempre a gente precisa ter essa base bíblica para poder não basear as nossas experiências, né, numa doutrina, mas a palavra na doutrina é que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, né? A África como um todo, a gente vê que o poder de Deus ele é mais denso pela fé de um povo, né? Por causa de guerra, de escassez e de tantas coisas que o diabo ocasionou e o homem mesmo, né, em sua influência maligna. E a gente lida hoje com essa realidade de realmente sentir. Porém, a palavra da fé nos deu uma convicção tão grande de uma proteção divina que a gente sente, a gente é atacado. Eu posso te contar algum... O que você sente fisicamente, assim? Ou é na mente? É como? É como se o dia... A gente tem 24 horas no Brasil. De 24 horas a gente rende 12 horas. Lá parece que a gente rende 3 horas. A gente volta para casa, a gente sente que tem uma influência muito grande aonde a gente passa, né? E quem é espiritual vai entender no reino do Espírito mesmo, que traz um peso muito grande sobre as nossas costas. A gente sente é real no próprio corpo. Tentar levantar de manhã, às vezes não conseguir. Eu tava vindo de uma aldeia com o nosso grupo de missionários, isso no Congo, 2018. E a gente saiu da aldeia e aí eu tava no semáforo, parou ali, parado, eu sinto um impacto em cima do carro. Eu já tinha ouvido falar muito de bruxo que voa, que era comum, que vários relatos, eu vi vídeos lá, mas eu dizia, pode ser misticismo, é exagero, até que eu vi um bruxo voando em cima do carro e saltou em cima do capô do nosso carro, voando. Eu vi, ninguém me contou. Só que o detalhe era, quem tava no carro era eu, minha mãe e uma missionária. E apenas nós três enxergamos esse homem. Eu olhei para o lado, tinha um chofé, um motorista, e eu, o que é isso? Ele falou, o quê? Eu falei, tem um homem aqui, ele tá com o olho todo dilatado, ele não tinha nenhuma parte branca, tudo preto, ele tava encapuzado, ele tava com um machado na mão. Só que do lado desse homem tinha um grupo de policiais. O Congo é um país de guerra. Então a gente vê tanque de guerra, é comum esse cenário. E eles estavam todos conversando. Nós éramos estrangeiros, chama muita atenção na rua, né, sobretudo branco, e aquele homem suspeito ali na frente. E o grupo de policiais conversando entre si, parecia que não estavam vendo aquele homem. E a gente ficou, meu Deus, como é que ninguém tá vendo, só a gente tá vendo? A gente começou a orar em espírito, em outras línguas. E a gente orando em outras línguas, Deus falou comigo, maior sou eu que tô em você do que tá nele. Eu tô protegendo vocês e dando invisibilidade pra vocês. Não tinha entendido nada, mas continuamos orando, rendemos graças ao Senhor. Isso foi quanto tempo? Mais de 20 minutos. Ele estava na frente do carro, não era um carro alto, não tinha um policial, a gente estava no carro baixinho, era o começo da missão, a gente não tinha estrutura nenhuma, então era um carro com vidro aberto, ele punha a mão, ele pegava a gente, e ele com o machado na mão, o olho dilatado e aquela presença demoníaca, sabe? Imagina a unção, a gente sente aquele peso de glória, né? O contrário, você sente aquele peso de demônio mesmo, tem uma densidade. E aí a gente volta para casa, uma amiga que trabalhava na embaixada do Brasil nos liga, prepare os documentos, a gente está elaborando agora plano de evacuação, porque 12 homens bruxos rebeldes invadiram aqui os pontos principais da capital. E a missão desse bando, Bando Rouge, o nome deles em francês, bandana vermelha, é matar brancos. E eles estão aqui soltos na cidade. Aí eu, peraí, um deles veio pra frente do nosso carro. Ela falou, ligar a televisão, é só estar na notícia. Porque ninguém enxergava. O nível da feitiçaria era tão alta
que ninguém conseguia enxergar o grupo, os bandos. Esse bando em específico, eles libertaram em uma semana 3.000 presos na capital do Congo, Kinshasa. Você pesquisar no Google, você vai encontrar essas notícias, não de redes religiosas, mas a televisão estatal do país, que inclusive foi invadida por um desses rebeldes, porque ninguém conseguia parar o nível da feitiçaria. Eles eram invisíveis diante dos olhos dos homens comuns. A gente viu porque Deus nos deu a graça de ver. Eram demônios, que muita gente pergunta, não, eram homens mesmo. Mas eles estavam tão, sabe, inundados da presença do diabo, que é um nível de feitiçaria tão grande que voa, né, que vai visitar o que os homens de Deus estão fazendo, se materializando em bicho. Eu já vi um rato. Então, como você identificou que o rato era... O que tinha esse rato diferente? Esse rato simplesmente ele se dissipou na nossa frente. Ai. Ele não correu, ele dissipou feito fumaça na nossa frente. A gente abria a baluarte em Angola e a gente teve uma visita de um rato e não, gente, isso não existe, isso é conversa, o povo exagera. E esses são relatos de africanos, a vida toda falam sobre isso. Até que a gente percebeu a atmosfera da casa diferente e o olho daquele bicho, ele era de homem. Então a gente olhava e dava um pavor. Pegávamos vassoura, tentávamos matar, e ele não saía do canto, era duro assim. Eu liguei para os pastores e eles falaram, não, aqui funciona muito assim. Os bruxos, eles querem inspirar o que os homens de Deus estão fazendo. Então eles se materializam em animais para expiação e para tentar atrapalhar, mas a Bíblia diz que os planos do Senhor nunca vão ser frustrados. A Bíblia diz que a gente está em Cristo e quem está em Cristo é mais que vencedor nele. Então a gente vai com essa consciência muito viva. Embora hajam ataques, um exemplo de comida envenenada que já tentaram nos envenenar, e Deus fala não comam e a gente não comeu, como também a gente pode ter comido e nada aconteceu. Então a gente sabe que tem um ataque, mas a gente não vai pra luta. Jesus lutou essa luta pra gente. A gente se mantém em vitória. A gente é vitorioso em Cristo, sabe? Porém, Karina, é real. É um mundo que a gente vai debaixo de oração, mas ao mesmo tempo de consciência. Diabo, nós chegamos aqui. Saia daqui em nome de Jesus. A gente tá aqui e maior aquele que tá em nós. Então já milhares, meu Deus do céu, os missionários vivem todos os dias algo novo. Mas a gente tá tão consciente desse poder de Deus que não só nos envia, mas vai com a gente.